Ô Alice, boa noite Alice, muita paz, tudo bem? Boa noite, tá Alice? Eu vou dar início com nós dois mesmos, porque o Instagram ele é terrível, ele não passou de 60 minutos, eles não gravam para nós. Eu estou deixando gravado isso aqui numa playlist, para futuramente pessoas quiserem fazer um estudo capítulo a capítulo, como nós estamos fazendo, né? Vai estar no YouTube também. Mas está tudo bem conosco, graças a Deus também. Muito obrigado, Alice. Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre os sonhos, um pouco sobre os sonhos, na realidade mais do que isso, porque o Alexandre, o grande mestre, o grande intelectual da obra, ele nessa noite, por exemplo, ele ia dar uma aula, ele costuma dar aula a grupo de pessoas, a assembleias de seres, de aprendizes encarnados e desencarnados. E aqui no plano dos sonhos, que vai ser um dos temas que nós vamos analisar hoje, né? Ele estava próximo com um espírito que coordenava uma expedição de outros espíritos para ajudar os doentes, como é o Francisco, né? E o Francisco queria também assistir às aulas do Alexandre. E ele começa fazendo algumas indagações do objetivo da reunião que o Alexandre dirigiria naquela noite, etc. E o Alexandre esclareceu para o Espírito Francisco de que a reunião se tratava, na realidade, de esclarecimento de informações gerais, né, dos amigos aos problemas da mediunidade, aos problemas do psiquismo, né? Enfim, mas sem detalhes mais particulares. O tema seria exatamente ligado à questão da mediunidade e do psiquismo. É uma reunião dirigida pelo Alexandre, então, naquela noite. E ele ainda diz, destina-se ao serviço de hoje a preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Então, tanto para desencarnados quanto para encarnados, o Alexandre ia fazer exatamente a exposição, dando a aula naquela noite. O André Luiz também, por sua vez, fez uma pergunta, né, se aqueles que comparecem às reuniões das aulas dadas por Alexandre, como encarnados, né? Eles quando retornam para o corpo, eles conseguem conservar a recordação integral dos estudos levados a efeito, as observações, enfim, tudo que foi ouvido ali. Quando nós estamos encarnados, sonhamos, assistimos uma aula do Alexandre, nós guardamos, quando nós acordamos, essas informações. Essa foi a pergunta feita por André Luiz. E o Alexandre explicou para ele que a nossa capacidade sensorial, enquanto encarnados, é muito reduzida. E como nós somos muito ligados ao corpo físico, profundamente aprisionados ao corpo físico, ainda não temos um exercício mais profundo do ser essencial que nós somos, efetivamente nós somos muito limitados, né? Para gravar essas aulas, quando eu estou dormindo, sonho, posso ir para uma aula de Alexandre. Quando eu acordo, certamente eu não vou lembrar de nada, porque ainda estou muito ligado às coisas materiais. Mas as pessoas que já têm um exercício para uma vida mais espiritual, o homem mais espiritual, o homem mais essencial, ele sim guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos. Agora o homem, como eu disse, comum, realmente ele acaba sendo escravo dessas limitações e evidentemente não pode ir muito longe essas lembranças, a pessoa acaba não lembrando muita coisa. Imagine nós estarmos assistindo aulas de um doutor Alexandre e acordarmos e não lembrarmos de nada, nem reminiscência, nada, não fica nada. Por quê? Segundo Alexandre explica para o André Luiz, o nosso cérebro físico, o nosso cérebro de carne, é um aparelho de potencial muito reduzido. Isso depende muito da iluminação do detentor desse cérebro, né, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas dessas aulas dadas por Alexandre.
o arquivo de semelhantes reminiscências, de semelhantes lembranças, na estrutura temporária das células cerebrais, é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entre os encarnados existem pessoas que treinam bastante a mente, são pessoas que meditam bastante, são pessoas que trabalham efetivamente o exercício da oração, dos pensamentos elevados, das emoções controladas, e efetivamente essas pessoas têm muito mais facilidade de guardar essas informações e, consequentemente, poderem colocar em prática todas as lições recebidas. Então, por isso que ele diz que acaba sendo muito diferente a capacidade dessa estrutura temporária das células cerebrais de guardar, de fixar essas lembranças. Na memória, todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles no período de vigília não consigam positivar a origem. Existem aqueles que por intuição, ao acordar, eles têm assim uma profunda intuição de que eles estiveram realmente em um lugar em que eles aprenderam bastante. Está na intuição dele, está na capacidade bem intuitiva de que eles receberam grandes lições e ao acordar eles sentem um certo contentamento, eles experimentam um certo alívio ao acordar, um repouso, uma certa esperança, né? Porque eles adquiriram valores educativos e se prepararam para isso, e efetivamente isso serve para que eles possam levar um dia tranquilo. E aí o Alexandre continua explicando: eles guardarão a essência sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, para combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalho de cada dia. Então, todos nós somos convidados e podemos realmente frequentar grandes e avançadíssimas áreas, núcleos de estudos no mundo espiritual, se tivermos vontade de fazer isso, tivermos mérito para isso, recebermos concessão para isso. E vejam bem, se nós conseguirmos fazer isso, ao acordarmos, efetivamente cada caso é um caso, nós não somos iguais, nenhum ser humano é igual ao outro, mas as informações serão extremamente importantes para cada um de nós. Muitas vezes vem ideia da gente, não a gente vê essa minha ideia, mas são exatamente dessas lições que nós recebemos. Nós vamos criando todo um chamado esquema cognitivo de aprendizado em nosso campo mental, que vale muito para quando nós estamos em vigília, na prática nós vamos ver, puxa vida, eu não sabia que tinha tantas ideias boas, eu não sabia que seria capaz de resolver isso, etc. É lamentável, disse André Luiz, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Ele está falando do centro espírita que o André Luiz e o Alexandre estavam trabalhando naquele grupo mediúnico de 18 pessoas. E assim, será que porque lá deve ter umas 300, 400 pessoas que frequentam as reuniões públicas. O ideal seria os frequentadores de reunião pública também frequentarem as aulas de um Alexandre, o espírito do nível de um Alexandre. E o André Luiz disse, mas isso não acontece, né? Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes. Houve uma interrupção da internet aqui, né? Desculpa. Mas voltando aqui à conexão, então é muito importante nós, antes de dormirmos, nos prepararmos para isso, porque nós podemos ingressar nessas aulas e podemos congregar exatamente assembleias de pessoas que estarão aprendendo temas específicos, e ao acordarmos, isso é extremamente valioso para a nossa vida, para o dia a dia, para os nossos desafios diários. E aí o Alexandre, se realmente seria interessante se as pessoas que frequentam essa casa espírita, lá umas 300 pessoas, pudessem estar recebendo as instruções que eu tenho para dar. Mas, no entanto, nós não podemos violentar ninguém, o livre-arbítrio de ninguém, né? Toda elevação, ela representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão individual. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se os nossos amigos, frequentadores lá do centro espírita, né, menosprezam os seus próprios direitos divinos por olvidarem, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhe confiou,
evidentemente não se pode fazer muita coisa. Vamos agora ao trabalho, falou, vamos trabalhar, vem quem puder vir, mas vamos fazer o que temos que fazer agora. Mas o André Luiz voltou a indagar se não efetuarão as aulas na sede do Centro Espírita lá, né? Porque ele dirige também, ele coordena há mais de 10 anos um grupo mediúnico, com aqueles 18 médios, e se essa aula que o Alexandre ia fornecer seria nesse Centro Espírita. E o Alexandre disse que não seria lá, exatamente lá não, tá? Porque se o trabalho fosse puramente consagrado aos desencarnados, diz o Alexandre para o André Luiz, nós poderíamos desenvolver o tema que eu vou desenvolver hoje, né, lá mesmo no Centro Espírita, né? Mas no presente caso, nós devemos atender aos irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas. Então, assim, o que eu estou ensinando vale muito para pessoas encarnadas. Se fosse só para desencarnado, eu poderia centrar essa aula lá no Centro Espírita. Mas no meu caso, o tema que eu vou abordar, psiquismo e mediunidade, também para os encarnados, lá não é um ambiente bom. Nós precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra, encarnados. Aí o Alexandre explicou o que é isso. Nós temos aqui uma nobre instituição espírita a serviço dos necessitados, dos tristes e dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente ao que se destina. André Luiz assentou então para o Alexandre. Como é interessante o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para a instrução aos companheiros desencarnados. Você não pode esquecer, André, que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. Então já fica uma coisa clara. Será que nós ministramos espiritismo só em casas espíritas, só em centro espírita, só nas instituições dirigidas por seres humanos? Não, nós temos várias residências de pessoas nobres, espiritualmente falando, que são verdadeiros núcleos de ensino, de repouso para os espíritos. Várias casas comuns, de famílias comuns, pessoas até muito pobres até, mas ali valem muito mais aqueles núcleos para reuniões de professores como Alexandre do que um centro espírita, onde muitas vezes tem muita confusão, tem muita dissensão, muita desunião e não tem um ambiente propício até para uma melhor aula. Então é até melhor um ambiente doméstico. E ele vai mostrando que na época de Jesus, as grandes lições de Jesus se deram em ambiente doméstico, né? Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Muitas vezes, Jesus visitou as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé, como foi a Casa do Caminho, exatamente lá em Jerusalém, onde Pedro recebeu de doação essa casa e ele transformou essa casa em um ponto realmente de divulgação da nova doutrina, que era a doutrina do Cristo. Todo templo de pedra dignamente dirigido funciona como um farol no seio das sombras, mas o movimento vital que dá vitalidade das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença, vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, muitas vezes o que acontece nas casas espíritas, e na maioria delas, acaba sendo apenas um culto externo. Por quê? Porque você vai para uma casa espírita, onde muitas vezes as pessoas estão conflituadas entre elas, estão com raiva uma da outra, estão desunidas, estão lutando por cargos, por poderes, estão falando mal uma da outra. Quer dizer, não existe nem união em muitas casas espíritas, eu não digo todas, mas uma grande parte das casas espíritas. Existe muita briga, muita confusão, existe muita guerra mental, guerra emocional, guerra de egos nas casas espíritas.
E o André Luiz está recebendo uma lição de Alexandre, Alexandre explicando para ele que as primeiras manifestações do verdadeiro cristianismo foram exatamente nas residências, nos lugares domésticos, na casa de Pedro, né, nas casas das pessoas. Ali, muito mais importante do que nos tabernáculos dos judeus. Ele conseguia fazer no grupo familiar a implantação de uma nova ordem espiritual para toda a humanidade, que foi revolucionário. Foi exatamente o momento em que a Terra entra em sua maioridade espiritual. Então, a lição de Jesus, ele foi dada mais em ambiente doméstico do que em instituições estabelecidas. Ele fugiu desses cultos externos, dos tabernáculos, dos templos, né, das tendas lá de Jerusalém ou da região da Palestina de então. Então, porque tem pessoas dentro do espiritismo que acham que fora da casa espírita não há salvação, que a única forma dele realmente chegar e ir para nosso lar, que seria mais ou menos o céu, metaforicamente falando do católico, é frequentar uma casa espírita, ir na casa espírita, fazer ação de coisas o tempo todo, supostamente fazendo coisa para os outros, mas nem fazendo para si mesmo, nem se amando, nem se tolerando, nem se humildando o coração, nem amansando a rebeldia, mas estão ali. Algumas casas espíritas são consideradas verdadeiros clubes para entretenimento, outras só brigaiada. Então, algumas escapam, mas são muito raras as casas espíritas que conseguem realmente manter uma verdadeira união fraternal entre os que ali estão frequentando. Então, fica culto externo, fica uma coisa muito inócua, quer dizer, é, de alguma forma, um tempo perdido, no meu modo de pensar, porque você pode fazer tudo a benefícios, tanto de você, principalmente, da doutrina e do próximo, a partir do equilíbrio do seu lar. Porque tem pessoas que têm muito desequilíbrio no lar, muita confusão no lar, muita confusão com seus parentes e vão para o centro espírita com aquele sorriso desse tamanho como se tivesse tudo bem. Né? Essa é a minha família. A família consanguínea é destroçada por elas, mas elas vão para lá com aquele sorriso aqui, está tudo bem. Lá é que é a minha salvação. Quer dizer, estão totalmente hipnotizadas com as próprias mentiras. Né? O centro espírita é importante, desde que ela seja um convite para a verdadeira vivência da fraternidade. Não é santificação, mas minimamente o respeito em nome da fraternidade deveria existir na casa espírita, no mínimo, né? Bom, dito isto como observação, é exatamente o que ele fala, né? Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então uma casa espírita acaba se transformando em mero culto externo, seja o culto do passe, né, as pessoas acham que uma casa espírita tem que necessariamente aplicar o passe, a pessoa tem que necessariamente tomar o passe, beber água fluídica, tem que entrar na desobsessão, as pessoas cheias de obsessão e dirigindo trabalho de obsessão, e cheias de perturbação dentro de casa e dirigindo trabalho de obsessão, porque achando que dirigindo trabalho de obsessão vai trazer realmente harmonia para o seu lar, e não vai. A única forma de você trazer harmonia para o lar é você se esforçar com a família em experimentar, né, no esforço diário, a prática do evangelho, porque aí você pode levar para o centro espírita a experiência que você tem no laboratório da família. Agora, fazer no centro espírita achando que ali, fora dali, não há salvação, é complicado, né? É uma infantilidade muito grande da nossa parte, é falta de informação e falta de conhecimento de Kardec. Eu estou dizendo tudo que o Alexandre está falando aqui, não é que o centro espírita não seja importante, desde que consiga realmente alcançar o objetivo da fraternidade. Se não, é mais um núcleo de cultos externos que não leva a lugar nenhum. A verdade é, não leva mesmo. Bom, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados. Aí vai na metáfora. O que serão as igrejas, as grandes catedrais, as que nós ainda reverenciamos, etc, etc. O que será transformado isso no futuro, segundo Alexandre, né? Esses templos de pedra, esses templos materiais, esses centros espíritas também materiais, né? Igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais. Quando se fala igreja, igreja é reunião de pessoas. A palavra igreja é traduzido, é reunião de pessoas. Então, reunião de pessoas transformada em escola, reunião de pessoas transformada em orfanato, reunião de pessoas transformada em hospitais, onde não somente aquele que sabe mais, vamos botar aqui que está no sacerdócio de poder explicar, da fé que veicule palavra de interpretação, mas onde uma criança encontre amparo e esclarecimento, um jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, um doente possa receber o remédio salutar, um ignorante receber a informação como luz, e o velho, o amparo
e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, considerando que nós precisamos utilizar a casa espírita, transformando exatamente como ele falou aqui para nós, desde que eu tenha essa experiência, ou pelo menos me esforço para ter essa experiência. Repito, se nós não temos essa experiência no esforço diário, continuado com a família, não será um centro espírita que tirará a desarmonia familiar. Eu repito, a pessoa que acha que fora do centro espírita não há salvação, ela está equivocada. É fora do amor, é fora da caridade, é fora da justiça, é fora da humildade. São essas virtudes que precisam ser exercitadas para que nós possamos, na família, com os filhos, com a esposa, com os pais, com os irmãos, experimentarmos, né? Tentarmos experimentar a fraternidade e levar para a casa espírita essa experiência. Isso é extremamente importante para nós. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Quem está falando é Alexandre, não é o Jorge. Olha o que ele está falando. Havia grande número de entidades que vieram sério para esse trabalho, para essa aula do Alexandre, né, da palestra que ele ia dar aquela noite. O Alexandre indagou se ainda não chegaram, se todos já estavam ali para receber as aulas dele. É uma pergunta que ele faz para o grupo que estava com ele. Então o Alexandre está fazendo referência aos irmãos mais encarnados que estavam presentes lá, na cota de frequência do grupo que era a ele, né, um dos diretores espirituais. Mas estavam faltando apenas 2 companheiros encarnados que durante o sono eles saem do corpo e vão receber essas aulas. Estavam faltando 2. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Então são 2 espíritos encarnados que frequentam as aulas de Alexandre, que não estavam naquele momento que ele ia começar a explanação, a dar as suas aulas ligado ao tema mais geral sobre a mediunidade e o psiquismo. Então sentiram falta do Vieira e do Marcondes. E ele diz: urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo, 4 horas da madrugada. Normalmente começa às 2 horas da madrugada, dentro do horário que nós conhecemos aqui no Ocidente, mas em qualquer lugar, dentro desses fusos horários, né, entre 2 horas da madrugada e 4 horas da madrugada. É o que ele está dizendo aqui, até às 4 horas no máximo da madrugada. Quem sabe se os 2 que nós citamos aqui, né, foram vítimas de algum acidente. Então é bom lá ver o que está acontecendo com esses 2. Aí chamou um auxiliar dele, o Alexandre. Sertório, por favor, observe o que está se passando com os 2. Aí Sertório perguntou para Alexandre, né, se eles estivessem, por exemplo, sob influência de entidades criminosas mesmo, né, como é que ele deveria fazer? Porque estavam faltando a aula. Foi anotada a falta desses 2. E o que então o Sertório deveria fazer se eles estivessem sob a influência de espíritos criminosos? E o Alexandre disse para ele: deixá-los lá então onde estiverem. O momento não comporta grandes conversações com que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Isso é um problema deles. Se estiverem nessas condições, deixa como está. Você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Olha, Sertório, faça o que você achar melhor. Mas, de qualquer maneira, se eles se prenderam deliberadamente a um plano inferior, nesse momento não está comportando, né, grandes conversações. Você não vai ter muito tempo para conversar com espíritos criminosos. E dentro dessa realidade, o André foi convidado para ir com o Sertório para ver o que estava acontecendo com esses 2 frequentadores, são 2 encarnados que frequentam as aulas do Alexandre. E foi perguntado a ele se ele gostaria realmente de seguir, né, o Sertório. O Sertório teria um grande prazer de levá-lo para ele ver como é que seria tratado esses 2 encarnados. Era indispensável atender o mandato com presteza. Sertório explicou então para o André Luiz: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência do serviço ou dos serviços realizados durante o sono físico. E é verdade. Muitos de nós não damos valor na hora de dormir. Como é importante nós nos prepararmos para dormir. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Infelizmente, porém, a maioria
se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente dominados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então é muito importante anotar de que, infelizmente, a maioria de nós acabamos realmente utilizando esse repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas, o que é pior, né? Aí o André indagou: isto ocorre com aprendizes também do cursos avançados do Espiritismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da ordem de uma altura de um Alexandre? E o Sertório disse que sim. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente à verdade? Quantos repetem fórmulas de esperanças e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, André, são sempre poucos. E Sertório ainda acrescentou: e precisamos reajustar as nossas definições sobre os escolhidos também. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E quem são os escolhidos? Sabemos que essa escolha em qualquer trabalho não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, ele deve esperar distinção da escolha. Quer dizer, se ele realmente já não apresentar esses valores, essas qualidades superiores, ele evidentemente não vai nem ser escolhido. Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, trabalhadores e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E, reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construção nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório deteve-se e falou: aqui é a casa do Vieira, vamos ver o que está acontecendo. E aí, em poucos instantes, estavam dentro de um quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído especial durante o sono. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, o perispírito ainda estava muito grudado ao corpo físico, embora dormindo, mas estava agarrado ao corpo dele, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Vieira, adormecido, permanecia sob impressão de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos estranhos. Sertório observou: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel nesse momento. Creio que ele terá atraído até aqui esse visitante que o espanta. Aí o Sertório começou a dialogar com essa entidade, né, negra, né? Ô amigo, o senhor é parente do Vieira? E o espírito disse que não. Nós somos conhecidos, velhos conhecidos, mas sempre com aquela impaciência, né? Hoje à noite, o Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com a família. Então o Vieira, enquanto em vigília, falando mal desse amigo dele. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou: entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo aí. Parece não desejar ouvir as minhas verdades.
Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, esse ser, né, de veste escura, na realidade, o Senhor admite que devamos ouvir impassíveis as chacotas da leviandade? Não será passivo de censura e até de punição o amigo infiel, que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, diz aí o Espírito para o Sertório. Eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem um motivo justo para exigir um legítimo entendimento? Aí o Sertório disse para ele: talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, meu caro, Sertório para o Espírito, creio que deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Sertório falou a André em tom discreto: Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. E Sertório ainda explicou: retirar violentamente esse ser de roupas negras perto do Vieira não seria uma coisa recomendável naquele momento. Então o que ele diz? Né? Retirar violentamente a visita cuja presença ele, o Vieira, propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades de agora, mas podemos socorrê-lo acordando. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouvi-o exclamar, palidíssimo, o André Luiz dizendo: eu consegui ouvir ele falando o seguinte: graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível! Será verdade que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Isso já o Vieira acordado, porque o Sertório acordou em função desse pesadelo. E quando eles se retiraram, ainda o André Luiz notou as interrogações íntimas do Vieira, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica, longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade. Então André Luiz percebeu: olha, falou mal desse Barbosa aí, né? E de repente, quando ele conseguiu o Sertório acordá-lo, ele culpou, digamos assim, né? Ele tentou atribuir o seu pesadelo por ter comido muito, tá com o estômago cheio e teve o pesadelo. Mas ele esqueceu de que ele atraiu exatamente o Barbosa, o seu ex-amigo, porque falou muito mal desse Barbosa. Então não foi pelo estômago cheio por ter comido bobagem, não, é porque ele realmente foi invigilante, né? Ele acabou sendo leviando na maledicência. Visitemos agora o Marcondes. Vamos para o outro caso, né? São os dois que estavam ausentes na aula do Alexandre. Não temos tempo a perder, né? Daí, a 2 minutos, penetraram outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes, que é outro personagem que estava faltando à aula de Alexandre, estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressão de pavor, como acontecia ao primeiro visitado, que era o Vieira. Entretanto, o Marcondes revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio, como estava realmente narcotizado. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeiras expressões permaneciam em atitude menos edificante. Vendo André e Sertório, de súbito Marcondes surpreendeu-se, de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era o seu velho conhecido. Levantou-se, envergonhado, e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer o Marcondes, né, dirigindo-se a Sertório, já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre comigo. Não pôde, contudo, prosseguir o Marcondes, né? Mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo, envergonhado.
A essa altura da cena constrangedora, André Luiz verificou então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia ele nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grandes algazarras, cercando-se mais intensamente do sertório de André Luiz, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, diz aqui essas três mulheres desencarnadas, né? Disse uma delas, né? Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo, Marcondes, nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda mulher, atrevidamente, e não se afastará de nós de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira mulher, ele chama de entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando a entender que aquela não era a primeira vez que o próprio Sertório já procurava o sítio, né, para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias, ou seja, não era a primeira vez que Sertório estava lá tentando resgatar o Marcondes para levar para uma aula de Alexandre. Quer dizer, o Marcondes já estava viciado com isso. E essa mulher percebeu que ele já, a segunda vez ou terceira ou várias vezes, já estava lá tentando resgatá-lo para receber a aula do Alexandre. Os senhores não passam de intruso, diz a mulher. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirá arrancar-nos o Marcondes, não. E gargalhando, irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Quer dizer, o Sertório e o André Luiz estão ali para buscar para o curso sobre psicologia, sobre mediunidade e psiquismo. É um curso que está sendo dado para Alexandre. E ela aqui, sarcasticamente, diz, né, também nós temos um curso de prazer. E é o que ele gosta, é um curso de prazer. Né? E aí, Marcondes não se afastará. Diz, olha, as três mulheres desencarnadas escravizando o Marcondes, que estava realmente até gostando da situação, porque estava narcotizado com a situação, e não era a primeira vez que o Sertório ia tentar buscá-lo para receber os cursos lá de Alexandre, e desafiando, né, os dois, essas três mulheres desafiando, né, essas três irmãs desafiando. Contrariamente aos impulsos de André, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam André Luiz. André estava chateado com aquelas mulheres, realmente zombando deles. A seu lado, Sertório mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste, que era o Marcondes. Por que semelhantes insultos, pensava André Luiz? André ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos quando Sertório o deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. É muito grave a situação, você perder tempo em discutir com seres que estão realmente em regiões de total obscuridade moral. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado Marcondes, né, perguntando sem espírito de nenhuma censura. Então, o Sertório não censurou o Marcondes nesse momento, até porque não era a primeira vez que foi buscar lá. Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O que eu vou falar para Alexandre hoje? E o Marcondes respondeu, né, de forma lacrimosa, humilhada. Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Me perdoe, por favor. Não sei como isto aconteceu. Não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu o Marcondes. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Você está escolhendo essas companhias. Futuramente, você compreenderá, Marcondes, que somos os seus amigos leais e que lhe desejamos todo bem, mas ele está preferindo ficar com as mulheradas lá durante a noite, né? Jogando exatamente para fora todos os seus desejos. E aí, despejaram as mulheres novas séries de frases ridicularizadoras contra os dois. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas Sertório, sem hesitar, tomou a destra de André Luiz e regressaram à via pública. Deixou ele lá. Voltemos imediatamente, disse ele decidido.
Aí o André Luiz, e em que ficamos? Não vai acordá-lo? Como você acordou o Vieira lá, você não vai acordar? Aí o Sertório disse para o André Luiz, não, nós não podemos agir aqui do mesmo modo não. Marcondes, ele deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. E o que fazer então, Sertório? Perguntou o André para ele. O André para o Sertório. Diremos a Alexandre o que está ocorrendo. E é o que nos cabe fazer agora nesse momento. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, ele acentuou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos pobres amigos, nossos próprios irmãos. No momento, não devemos perder os minutos. Até porque as preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos inventórios da carne na superfície da crônica. As lições de Alexandre, elas não se destinam somente aos encarnados. Marcondes está encarnado, Vieira está encarnado, Vieira é fofoqueiro, Marcondes é sensual, né, sensualista, vive de erotismo, mesmo que ele tente assistir às aulas do Alexandre de espiritualização, no caso dessa noite seria especificamente sobre mediunidade e psiquismo, ele, na realidade, acabou ficando muito envergonhado, nem teria muita força para ir para esse curso, né? E já não era a primeira vez, diga-se da passagem. E exatamente o Sertório diz para André Luiz da importância das lições, das preleções, das palestras, das aulas, dos cursos ministrados por Alexandre, né? Porque não se destina somente a encarnados, também aos desencarnados, do qual ele era também um desencarnado, o Sertório. São igualmente valiosas para nós outros desencarnados que necessitamos enriquecer as possibilidades para o socorro com êxito aos companheiros encarnados. Aí o André Luiz concordou, é verdade. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibilizaram profundamente André Luiz. Ficou, puxa vida, um fofoqueiro com pesadelo, estava lá o outro cobrando, eu vou te explicar por que está falando mal de mim e tal. Quer dizer, pessoas que ficam falando mal de desencarnados. Não pode, não, isso é uma grande alerta para nós, porque a pessoa desencarnou, a pessoa falando mal do que ela fez de errado e tal, ela pode estar ali ouvindo, certamente vai ouvir, alguém vai informar para ela, em algum momento ela vai tentar se explicar, a gente vai ter medo, vai ter o arrependimento, né? Vai ter o remorso, né? Sertório, porém, interrompeu a palavra de André Luiz, rematando seguro de si mesmo. André, conserve o seu sentimento que é sagrado, mas não se arrisque, porém, em sentimentalismos doentios. Porque o André Luiz está, puxa, vamos deixar ele sozinho aí, vamos deixar, porque o André Luiz é muito imaturo, diga-se de passagem, imaturo demais. Muito cheio de sentimentalismo, até doentio, segundo o Sertório. E Sertório é aluno, Sertório nem é um instrutor, né? Ele foi apenas o André Luiz acompanhando Sertório, que recebeu a incumbência de Alexandre para ver o que estava acontecendo com os dois faltosos daquela aula, daquela noite. Mas recebeu aqui uma boa advertência, né? André Luiz, não se arrisque em sentimentalismo doentio, a ideia do salvacionismo. Todo mundo quer salvar todo mundo? Não é assim não, calma. Vamos dar passos seguros, cada passo um passo, caminhando com segurança, num aprendizado, aprendendo com erro, mas cada passo com um passo. Não adianta que a gente não vai transformar a vida de ninguém tem controle sobre ninguém no mundo, no universo, ninguém controla ninguém, que a gente entra nessa chamada ilusão de controle. A gente acha que tem controle sobre o passado, controle sobre o futuro, controle sobre as pessoas, controle sobre as circunstâncias, até controle sobre nós não temos. Podemos ter domínio, mas controle não. Qual é a diferença? É muito grande, porque os espíritos dizem que reconhecem o verdadeiro espírito cristão pela transformação moral e pelo esforço que encontra para dominar as suas más tendências. Então, dominar é diferente de controlar. Dominar é consciencial. Controlar é mais egóico, e o egóico é transitório e não tem valor. Considerando, esteja tranquilo, André Luiz, quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, André, porém, de que eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres. É natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, eles escolheram isso. O Marcondes escolheu, ele não se vigiou, buscou as aventuras, dormiu pensando, né, na bagunça sexual, porque essa é a realidade. Ali são 3 profissionais no campo da sexualidade, 3 mulheres, inclusive uma que diz que é instrutora em curso de prazer.
Então são pessoas que conhecem muito, mexem muito, aguça muito a busca do que está no subconsciente, nos estratificados, no subconsciente dos seres humanos invigilantes, no campo da sexualidade. Então as pessoas, ao sair do corpo, se ela não for mais preparada, qualquer um de nós não estivermos mais preparado, pelo menos naquela noite, podemos ser um Marcondes da vida, né? Ter algum tipo de envolvimento desagradável, em que é constrangedor, é uma situação bastante constrangedora para alguém que receberia naquela noite, durante de 2 horas às 4 horas da manhã, aula do Alexandre, estava ali envolvido, embriagado, como um ópio, né? Cheio de prazer, certamente, aquelas mulheres desnudas, né? Incitando ainda mais ele, né? Aos campos da sua erótica, e evidentemente ele perdendo um tempo precioso. Por isso que o Sertório não tirou ele dessa situação. O Vieira tirou para que o Vieira pudesse, ao acordar, rever um pouco, porque falar realmente é um pouco diferente da experiência. O falar, ele pode se arrepender, pedir perdão e tal. Nesse caso não, ele estava inebriado, até porque estava bem tonto, né? Bem, como dizer assim, estava bem na ligação do chamado ópio, né? Bem amortecido, estava gostando da situação. Ele estava gostando da situação. Embora constrangido, ficou envergonhado lá e tal, e não foi a primeira vez também, né? Mas que nós possamos aprender também ao deitarmos, antes de nós nos atirarmos ao sono e buscar as aventuras, às vezes, subconscientemente ou inconscientemente, nessas chamadas regiões, chamadas espirituais, nós nos prepararmos, né? Pedir a Deus, pedir aos nossos protetores espirituais que nos auxiliem, para que nós não possamos, para que nós não vivamos essas desventuras, né, esses momentos constrangedores, e gostemos disso e viciemos, às vezes, uma encarnação inteira, vivendo essas condições. Então, para que eu possa me disciplinar, eu tenho que começar realmente através de uma oração antes de dormir, pedir aos meus mentores espirituais para que me ajudem a poder ter acesso às grandes aulas dos grandes instrutores do mundo espiritual, que seja proveitosa a nossa noite. Porque dormir não é só entregar o corpo lá no colchão, no travesseiro. Dormir é todo um preparo. Nós precisamos realmente preparar para dormir. Porque se nós não nos prepararmos para dormir, na realidade nós estamos na crosta terrestre. A crosta terrestre é onde começa o umbral. Isso é que vai dizer que nós imediatamente, ao sermos desprendermos do corpo, já estaremos mergulhados diretamente no umbral, porque o umbral já começa na crosta terrestre. Então nós estaremos realmente muito próximos de espíritos ainda bastante humanizados, inferiores ou violentos ou sensualizados e etc, etc. Para que nós possamos escapar dessas situações é preciso criarmos técnicas de sono. Isso também não é tão fácil, porque nós normalmente quando estamos cansados vamos dormir mesmo, nem ora. Não é orado por obrigação, não. Orar de forma inteligente. Puxa vida, meus amigos espirituais, por favor, peço perdão, pedamos perdão pela nossa fraqueza, mas por favor nos auxiliem para que possam nos encaminhar para ser produtivo essa noite. Eu possa ir trabalhar junto aos necessitados, eu possa ir receber aula, eu possa aprender com os que estão ensinando aos necessitados, mas que eu possa aprender, que eu vá visitar hospitais, que eu vá visitar exatamente os asilos, que eu faça um trabalho assistencial, mas que eu não fique preso, né, a essas situações realmente bastante constrangedoras, sobretudo no campo da sexualidade, porque nós temos uma história em termos de vício no campo da sexualidade que nós trazemos em nossas subpersonalidades, que são muito fortes em cada um de nós, e que precisam ser aos poucos, gradualmente, sem violência, sem nenhum tipo de imposições, nem repressões, nem de esmagamento, porque a gente ainda tem essas tendências, não. É tentar aos poucos ir ressignificando essas nossas más tendências, transformando em boas tendências. Não foi o que Allan Kardec disse? Reconhece o verdadeiro espírito cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então, dominar é consciencial. Controlar seria uma repressão. O domínio passa pela minha vontade. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. São 5 palavras que me acompanham o tempo todo. Se vocês puderem gravar, eu sempre ensino para as pessoas. Usem essas palavras. Eu quero, é o meu desejo não, é a minha vontade. Desejo é carnal, o desejo é transitório, a vontade é essencial, a vontade é essência, a vontade é mais forte. Então eu quero, se eu quero, eu posso, eu tenho poder naquilo que eu quero. E se eu quero e posso, eu consigo. E se eu consigo, eu sou capaz. Se sou capaz, eu mereço. São 5 palavras simples, quase que mantras, né? Em que nós possamos realmente ir nos modificando gradualmente. Não será do dia para a noite, mas que gradualmente possamos fazer isso, já exercitando, criando
digamos aqui, uma nova versão do nosso eu, né? Aquela natureza ainda que nos constrange com uma natureza um pouco melhor, para que preparemos para as próximas encarnações estarmos mais leves, suaves e contentes em nossa marcha. Uma ótima noite para todos nós, que Jesus nos abençoe, e na próxima falaremos sobre mediunidade e fenômeno ainda e Missionário da Luz, parte 9. Uma ótima noite para todos, muito obrigado a todos que chegaram depois, recebam um abraço fraternal, carinhoso, respeitoso, e que Jesus nos abençoe, e muito grato pela presença.